Estamos entrando, aguardando o Dr. Henrique. Vamos lá, Dr. Henrique, esperando pelo senhor para começar a nossa live de hoje. Oi, a Yara já tá aí, a dona Gina. A audiência já tá ficando boa. Obrigada. Andréia, mãe da Bianca, que bom você aqui com a gente. Obrigada. Beijo na Bianca. Oi, Caroline. Que bom você chegando também. Boa tarde, dona Gigeta. Doutor Henrique chegou, entrou. E agora vou convidar o doutor Henrique aqui. Será? Doutor Henrique. Fred, que bom, você também. Doutor Henrique, convidar. Oi, Rosângela, a mantenedora chegou. Já estamos aqui, Rosângela, aguardando o doutor Henrique. Já entrou. Eba! Ih, delícia! Vou ajeitar o cabelinho. Ai, saudade! Como é que você está, Jurema? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Já estamos com uma audiência boa. Eu sou Jurema Esteban, gestora do Colégio Evolve, escola especializada na primeira infância. E hoje nosso convidado é o Dr. Henrique Klagner, pediatra focado na higiene mental e na prevenção dos distúrbios comportamentais. Doutor Henrique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por dispor do seu tempo para nós. É uma grande alegria ter o senhor aqui. Ontem o senhor falou rapidinho com a Rosângela, mantenedora do Evolve, e ela pede para eu fazer um agradecimento muito especial ao senhor, viu? Olha, Jurema, eu que agradeço, porque eu não sei, está chegando bem? Chegando super bem para mim. Então, eu que agradeço essa oportunidade, porque você, na realidade, vai estar me facilitando, é que está dando um eco aí, né? Mas, enfim, você está me facilitando eu cumprir um juramento. Então, eu vou ver se eu ponho um fone de ouvido. Mas, enfim, eu agradeço a sua atenção, a Escola Evolve. Aliás, eu conheci essa Escola Evolve através de você. E realmente, ontem, eu conversei com uma cliente no consultório e ela conheceu a Escola Evolve. E ela ficou muito impressionada. A criança só não está na escola porque realmente ela mora longe. Ela mora aqui perto dos Jardins, e aí é no Morumbi, mas ela elogiou muito as instalações e tudo. Eu qualquer dia ainda vou conhecer, mas é muito grande prazer eu estou aqui, vamos discutir essas coisas, e eu espero expor um pouquinho, alguma coisa do que a gente sabe, no sentido de a gente poder trocar ideias e ver se a gente acalma um pouquinho essas pessoas. Porque, na realidade, não há... Eu vou... Isso aqui. Não está bom. Na verdade, um instantinho só. Eu vou tentar pôr um foninho, porque pode ser que esse eco esteja atrapalhando. Não é esse, gente. É um saquinho plástico. A Rosali foi lá buscar, mas enfim, vamos se virar. Então, você gostaria de fazer alguma pergunta antes, alguma coisa? Não? Então, doutor Henrique, essa experiência com a quarentena
está nos trazendo desafios gigantescos, né? São experiências nunca antes vividas. Eu vou esperar o senhor pôr o fone. Não, pode ir falando. Tá. Então, são experiências nunca antes vividas, não há precursores sobre o assunto, não há conhecimentos acumulados a respeito de tudo isso. E aí chegou este caos até nós, essa pandemia com o novo Covid-19, e a preocupação inicial é com a saúde física de todos. Mas com o passar do tempo, nós, educadores, e acredito que pais também, começamos a nos preocupar com a saúde emocional das crianças. O que eu pergunto ao senhor, o que esta pandemia pode trazer ou deixar de prejuízos emocionais nos nossos pequenos? Bom, na verdade, eu enxergo as coisas de uma outra forma. Eu não sei, as minhas origens são origens que você sabe, eu tenho uma tradição de origem judaica e, na verdade, eu sou um judeu secular. Isso quer dizer que eu estou muito de acordo e antenado com as realidades materiais. A minha religião é a religião da vida, quer dizer, e existem muitos preceitos que envolvem a minha atividade como pediatra e como pessoa. Eu não considero essa pandemia como se fosse uma desgraça. Na verdade, a pandemia aconteceu como uma evolução natural do ser humano. Na tradição judaica... Ficou baixo. O meu som ficou baixo? Peraí. E agora? Acho que melhorou. Bom, eu vou tirar o fone. Pronto. Vai voltar o que é. Melhorou? Continua baixo. Não, tá baixinho. Eu acho que é o seu telefone, então. Eu pus o máximo aqui o meu. Eu não sei se está baixo só para mim ou se está para todos. Para a Rosângela tá bom. O som tá bom. Eu consigo ouvir no outro? O som tá bom. Tá. Eu acho que é aqui no meu. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o outro. Aumenta o volume. Põe para mim aqui. Eu não sei se está baixo só para mim. Eu vou ouvir pelo outro. Tá tudo perfeito aí. Tudo bem? Tá aqui no moço. Só um minutinho, doutor Henrique. Não vai dar eco, dá para mim. Coisas da tecnologia. Vamos ver agora. Vê se agora eu ouço. Alô? Tudo bem? Agora sim, agora ficou ótimo. Então tá bom. Então, como eu estava dizendo, a pandemia aconteceu de uma maneira abrupta. E, na verdade, se a gente for pensar bem, nós atravessamos pandemias todos os dias. A pandemia é algo que aconteceu a nível mundial, foi um negócio muito intenso, pegou todo mundo desprevenido. Mas se você for ver na tradição de vida, nós estamos sempre sujeitos a coisas que são surpresas sempre, as coisas que vão aparecer. A nossa vida caminha e, por exemplo, na tradição judaica, o judeu secular e tanto ortodoxo, eles dizem que momentos de alegria precisam sempre ser fabricados. Por quê? Os momentos de tristeza vão vir. O que são momentos de tristeza? Momentos de tristeza são momentos de frustrações. Não é assim uma tristeza de perda, mas as frustrações elas virão sempre. E na verdade, eu não estou sentindo essa pandemia como as outras pessoas sentem.
Primeiro, porque eu fui obrigado a ficar em casa, a isolar. Eu tentei por uma semana não me isolar. Mas aí eu recebi uma bronca do meu filho médico, que por coincidência atualmente é o presidente do Einstein. E ele falou simplesmente, falou, olha, você vai ter que ficar em casa porque você é do grupo de risco, né? Ele acha que eu sou do grupo de risco. Ele tem as razões, mas eu acho que eu não sou. A minha mente não é do grupo de risco. Mas, enfim, eu fui obrigado a ficar. Esse isolamento me trouxe muita vantagem. Muita gente, por exemplo, acha ruim. Eu trabalhei muito a vida inteira. Inclusive, quando nós nos conhecemos, o Rodrigo era pequenininho, e eu fui uma vez atender você na sua casa, na rua Eugênio de Lima. Você morava numa esquina, num prédio, nunca me esqueci. Eu trabalhava muito. Eu me lembro de 10 anos da minha vida que eu não lembro do rosto dos meus filhos, porque eu não parava em casa. Eu chegava, eles estavam dormindo, eu saía, eles estavam dormindo. Na verdade, diziam para mim assim, poxa, mas você não curte a sua família, você não curte a sua mulher? Pois é, nesses 60 dias eu estou curtindo a minha esposa como nunca. Nós estamos num valor de mel permanente. Muita gente fala assim, eu trabalho tanto, eu não trabalho tanto, eu não tenho tempo de ficar com meus filhos, eu preciso tirar uma folga. Bom, chegou o momento da folga para você ficar com os seus filhos. Por que você está reclamando? Porque meus filhos não sei o quê, assim, assim, assim. Então, na verdade, nessa pandemia, eu aproveitei para estudar como nunca estudei na minha vida. Estou aprendendo pra caramba. Eu consegui publicar meus 4 livros no e-book da Amazon Prime, o que não é coisa fácil para uma pessoa da minha faixa etária, né? Não sei se você sabe que eu E estou... quais são os títulos? Então, os meus livros todos começam com a autoestimulação, que é o nome do meu processo educativo. Onde a criança se autoestimula para a vida. Ela não é estimulada, ela se autoestimula para a vida. O primeiro, autoestimulação precoce do bebê, com orientações para bebês até 4 meses. O segundo, para crianças, adolescentes, autoestimulação e as crianças, que vai dos 4 meses aos 12 anos. Depois, como pediatra, publiquei Autoestimulação em Adolescentes. Aí já é um livro não só de orientações, mas é científico, com fundamentos. E, por último, eu publiquei Autoestimulação e suas consequências ou seus efeitos na educação. E aí eu O concluí. senhor ontem falou, desculpe, o senhor ontem falou uma frase que ficou muito forte para mim, vou levar para a vida. Que toda criança bem autoestimulada, para toda criança autoestimulada, o céu é o limite. Exatamente. Nossa, isso foi tão bonito. Não tem fim. Então, mas eu vou explicar mais ou menos como é que é o processo e os fundamentos. Eu precisaria de umas 4 horas para explicar os fundamentos. É muita coisa acumulada nesses anos todos, mas eu vou tentar, assim, simplificar e abreviar. Inclusive, as primeiras consultas que eu dou para os pais recém-nascidos levam 1 hora, 1 hora e meia, porque tem muita filosofia envolvida, muita coisa. Então, haja vista que, nesses 60 dias, eu não recebi nenhum telefonema de clientes reclamando do comportamento dos filhos. Inclusive, ontem eu até... Não? Nunca, nenhuma. Porque os meus filhos se comportam. A minha missão como pediatra é educar os pais a conduzirem os filhos a um estado tal que eles se adaptam aos modelos ambientais. É aí que está o negócio. Eu vou explicar. E ainda ontem, por exemplo, eu fiz numa família que o pai, inclusive, é médico, e um menininho de 7 anos estava com algum problema, assim, de algumas dores de estômago, tal, que no fim eram emocionais, e eu fiz uma técnica de dinâmica de grupo, que eu faço lá, e o menino saiu bom. Entende? Então eu perguntei para ele, escuta, como é que está indo fulaninho aí nas suas aulas? Não, eu assisto aula de manhã, faço minhas lições à tarde, e a sua irmã de 5 anos lá também? Vocês fazem juntos? Não, cada um no seu quarto. Depois que a gente acaba as lições, nós vamos brincar, e a mãe só olhando. E a mãe trabalha o dia inteiro, e o pai é médico, oncologista, trabalha o dia inteiro, e as crianças ficam em casa, em dias normais, nos hábitos normais. Quer dizer, o problema todo da pandemia foi que surgiu uma dificuldade muito grande, pandêmica, quer dizer, que fica sistêmica. E agora que eu estou estudando o Dr. Yuval Harari, não sei se você já leu algum livro dele, eu li o Homo Sapiens, agora ele é um cara muito bacana.
Então, ele diz que o ser humano vive e evolui de acordo com os mitos. Os mitos são valores intersubjetivos, são crenças que as pessoas adquirem e que fazem com que elas se comportem assim. Então, veja só que coisa interessante. Os problemas não se passam só a nível individual, familiar, no lar. É tudo geral. Como é que você me explica, depois desse susto todo, que ontem o Rio de Janeiro abriu os restaurantes e eles ficaram lotados à noite? A coisa não é só dos pais em relação aos filhos, a coisa é em relação à humanidade em geral. A Flórida voltou por quê? Porque a Flórida é povoada por gente americana e também lotou do mesmo jeito. Ah, você vai falar, não, quem mora na Flórida são mais os sul-americanos, enfim, os imigrantes. E realmente é algo cultural, entende? Quer dizer, na verdade, tudo se passa com uma falta de compreensão e de adaptação geral. Então, por que as minhas crianças se comportam bem na pandemia e as outras crianças não? É porque as minhas crianças se comportam bem sempre. Entende? Quando, por exemplo, nós tivemos a live com o Frederico Gouveia, que está honrando a gente com a presença dele, ele é um cliente meu também. Quer dizer, eu tenho clientes na faixa. A minha cliente mais velha, que eu ainda cuido, tem 62 anos. Oh, que linda! Eu digo que ela é minha adolescente, porque ela começou a tratar comigo com 10, 12 e continua. Eu tenho, por exemplo, eu estou vendo que aí entrou uma cliente minha, a Alessandra Heilberg, cuja tia, que tem na faixa dos 70, vai no consultório ainda. Então, na verdade, a coisa é essa. E a pandemia só chocou assim porque existe um problema de adaptação. Então, eu não sei se você eu gostaria, mas eu vou explicar mais ou menos como é que eu acho que os filhos devem ser conduzidos. Entende? Quer dizer, para os pais não terem problema. Eu costumo dizer o seguinte: quem é feliz não tem distúrbio de comportamento. Isso aqui é uma filosofia antiga, que ainda parece que foi Aristóteles que falou, Sócrates falou. Quem é feliz não tem distúrbio de comportamento. Não age de acordo, de um modo contrário às leis ambientais. Um comportamento adequado é aquele que obedece ou está encaixado dentro de um hábito ou de uma lei ambiental. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma colega pediatra que acompanhou o marido para a Arábia Saudita. Esse marido era ortopedista e ele acompanhava o Tele Santana. Na primeira vez que ela foi no supermercado, ela levou uma paulada nas pernas, porque era meio-dia e ela não sabia que tinha que se ajoelhar e se debruçar na prece maometana. Então, ela não conhecia as leis. Os distúrbios comportamentais só existem quando não se conhece leis. Quer dizer, então, essas crianças que não se comportam como os pais querem em casa, é porque essas crianças não conhecem direito as leis da casa. E vocês que são educadores, professores, eu te conheço bem, desde o tempo em que você era naquele colégio grande do Morumbi, eu não vou falar nomes, mas enfim, depois você passou para outra escola onde eu fui fazer uma palestra, existe um ditado que o aluno só não aprende quando o professor não ensina. Isso veio desde o tempo da Dona Zilá, que eu escrevi para você, da Dona Inocência. Dona Inocência. A Dona Zilá, a Dona Carmelita. A Dona Carmelita, ela me batia de régua. E ela me mandou a cabeça na parede um dia, porque eu desobedeci. No meu tempo de grupo escolar, tinha castigo físico. Enfim, na verdade, o aluno tinha que aprender de qualquer maneira. E tinha que se comportar de qualquer maneira. Por quê? O nosso comportamento é dirigido primariamente pelas leis da natureza. As leis da natureza são leis que existem porque o ser humano foi estudar as leis da natureza. Nenhum animal selvagem numa floresta vai perguntar por que eu tenho que comer só carne, o leão, por exemplo. Por que eu não posso comer uma salada hoje? Não, porque a natureza fez ele para comer carne. Mas ele não vai questionar por quê, quando, como. Mas o ser humano, desde a Revolução
cognitiva, que foi há 70 mil anos atrás, ele pensa. E no pensar, ele quer tirar o maior proveito de tudo e vai estudar a natureza para ver como é que a gente pode se comportar. Ontem a Rosali falou para mim, sai agasalhado porque amanhã vai fazer 10 graus. Ela sabia que ia fazer 10 graus, eu saí agasalhado. Você está entendendo? Quer dizer, nós raciocinamos. Por quê? Porque a meteorologia estudou e viu que era assim. Então, existem as ciências que estudam a natureza nas suas várias especialidades, e nós, então, temos essas leis que nós temos que seguir. Lei tem ritmo, disciplina e limite. Isso é lei. Entende? Toda lei tem Ritmo, disciplina, e limite. ritmo, disciplina e limite. Então, o professor Albert Einstein, não sei se você conhece, o dono do Hospital Albert Einstein, Mais ou menos. ele dizia que existem duas especialidades, as mais exatas, que é a matemática e a música, porque essas especialidades são as coisas que têm ritmo, disciplina e limite, e como nós vivemos num mundo parametrizado, nós temos que ter ritmo, disciplina e limite, porque a nossa vida aqui é regulada por um ritmo circadiano, por tudo tem ritmo, disciplina e limite. Se eu for comprar alguma coisa, o boleto vai vencer em tal data, depois de tantos dias, eu vou ter que pagar X, e nunca a gente pode esquecer que a natureza tem uma lei que é fundamental, que chama-se lei da punição. E essa lei é ignorada por todo mundo. E, na verdade, eu não sei como é que a escola Evolve, mas pela que a minha cliente falou, a escola Evolve trabalha muito no meu jeito de ser. Essa lei da punição é ignorada. Como nós somos seres humanos e temos que viver em sociedade, porque um ajuda o outro, nós não temos mais aquela capacidade de 70 mil anos atrás de sobreviver sozinhos. E o Freud já falou que a nossa solidão mata. E o Jesus Cristo falou que estejam dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Pelo menos dois para funcionar com uma sociedade onde um vai ajudar o outro. E o Harari fala que o ser humano vive e evolui da contribuição social um ao outro. Quer dizer, na teoria dele. Então, na verdade, nós podemos conhecer todas as leis da natureza, mas se não soubermos que existe uma punição por mau comportamento, então nós nunca vamos ser felizes. Por quê? Porque, segundo os filósofos de todos os tempos, nós só vamos ser felizes e não ter comportamento se a gente tiver, pelo menos, a inclusão social. Porque, senão, se a gente não tiver inclusão social, você pode ter 1000 automóveis, 1000 coisas, não adianta. Você tem que se sentir amparado por uma sociedade e contar com essa sociedade para te amparar quando você precisar, por causa das nossas deficiências físicas, fisiológicas, que nós fomos angariando durante toda a nossa evolução, em detrimento do quê? Em detrimento da gente ter um cérebro mais adiantado com raciocínio. Mas para você ter uma inclusão social, você precisa ser bem aceito. Eu quero entrar na escola Evolve, por exemplo. Não, a escola Evolve vai ver o meu currículo, certo? Eu me candidatei a ser professor do Hospital Albert Einstein, porque eles abriram faculdade, você sabe, né? Eu falei, oba, estou com tempo, eu vou. Não pude ser aceito, porque eles queriam 5 anos corridos de ensino em ambiente universitário, eles queriam um doutorado completo, eu só tenho mestrado, então não pude ser. Você entende? Então, eu não fui aceito pela Sociedade dos Professores do Hospital Albert Einstein, mas eu sou aceito entre os médicos do Albert Einstein. Isso aonde eu evoluí. Só que para você ser aceito para o modelo que você quer, você tem que ter um grau de evolução. Chega lá, se chama currículo. E para você ter esse grau de evolução, você precisa ter conquistas progressivas. Então, você precisa ter evolução. E o ser humano nasceu para evoluir. Nos últimos 50, 60 anos, eu presenciei uma evolução jamais imaginada. Quando é que eu poderia imaginar que apertando o botão, a televisão iria se ligar? Como é que eu poderia conversar com você a essa distância que nós estamos, olhando para o teu lindo rostinho, com esse óculos maravilhoso, e a gente se comunicando? No meu tempo não tinha nada disso. Eu me formei na época que nem ultrassom existia. Eu fazia os exames por imagens, eu mesmo, no pronto-socorro que eu trabalhava, infantil Angélica, fazendo radioscopia. Era uma máquina que fazia um barulhão danado.
e a gente fazia isso. Então, a evolução foi muito grande. Só que para a gente evoluir e ter conquistas, nós precisamos ter a vontade. E de onde vem essa vontade de evoluir que as minhas crianças têm? Vem de uma coisa que eu chamo de autoestima. O que é autoestima? É o que você sente quando você consegue uma conquista. Se eu, por exemplo, conseguir convencer uma pessoa que está escutando a gente hoje das minhas assertivas, eu já tenho autoestima. Autoestima é uma felicidade fugaz, aquela que você sente e que, segundo o Harari também ele fala, não é a conquista que dá autoestima. O que dá autoestima... Olha, estou tocando o telefone. O que dá autoestima é o processo que você levou até chegar à conquista. É aquele trabalho que você teve, o planejamento e tudo mais. Entende? Determinação. De terça-feira para cá, eu estou numa ansiedade muito grande por causa dessa live de hoje. Porque foi Eu também. Eu também. Mas agora eu estou tendo uma autoestima enorme e eu vou estar muito entusiasmado. Eu já tive autoestima no sábado com o Frederico, entende? Então, assim, acontece que para você ter autoestima, essa conquista tem que ser sua. Você não vai dividir com ninguém. Nós acreditamos, quer dizer, as neurociências acreditam que não existe falta de egoísmo. O egoísmo é normal para todo ser vivo. O egoísmo, que nem Cristo falou, cuida-te de ti e depois você cuidará dos outros. No avião, se cai a máscara de oxigênio, põe a primeira no teu nariz e depois nos outros. O egoísmo é pela sobrevivência. A sobrevivência melhor e mais comprida é um desejo inato. Todo mundo quer viver. Hoje um cara me perguntou assim, como é que eu estou me sentindo? Eu falei, eu por mim vou até os 130 anos. Aí ele falou, mas como? Eu falei, pedi para Deus. Se ele falou que se eu me comportar, ele deixa. Quer dizer, o que significa isso? Se eu não agredir a natureza, se eu me comportar dentro dos parâmetros, eu vou continuar sendo essa pessoa, eventualmente, que vai continuar a conquistar. Mais velha? Sim. Porém, mais sabida, com sabedoria. Acontece, qual é a maneira que você tem de impedir que a pessoa tenha conquistas progressivas com a evolução? De duas maneiras. Ou você amarra a pessoa e prende para ela não evoluir, e aí algum dia ela se liberta. E você sabe que a doutrina espírita, por exemplo, fala que se algum dia você se liberta, mesmo que você desencarne, que você morra, a tua alma vai embora, ela se liberta. E a única maneira da gente não permitir a pessoa de ser feliz é você fazer o contrário. Ao invés de ela conquistar, você dá para ela o que ela quer. Isso chama-se mimo. Então, na autoestimulação precoce, a gente, como o nome diz, nós deixamos a criança estimular-se para a vida por si mesma. O que significa? Ela nasce com uma genética, de acordo com a genética permitindo, ela vai conquistando as coisas na medida em que ela for sendo apresentada as oportunidades de conquista. E o que são essas oportunidades de conquista? São os estímulos que o ambiente dá para ela. Eu estou aqui, você não me pega, vem me pegar. E as neurociências já comprovaram que nós funcionamos com um mapa neural. O nosso mapa neural, o nome diz, é como se fosse um Waze no nosso cérebro que dirige a nossa vida pela vida inteira. É o caminho que vai ordenar. Mas esse mapa é construído a partir dos estímulos ambientais que formam segmentos de neurônios que vão se juntando um ao outro formando sinapses. Certo? E aí, então, essas sinapses formam um mapa neural e essa criança vai se comportar de acordo com os estímulos ambientais. E esses estímulos ambientais, se forem de modo a permitir à criança ter conquistas próprias, sozinhas, e evoluir dentro dessas conquistas, ela vai evoluir sadiamente. E o prêmio pelas conquistas vai ser uma coisa chamada autoestima, ou felicidade momentânea. Ou, como momentânea, nunca vai satisfazer completamente, ela vai procurar sempre alguma coisa a mais. Eu não sei se foi você ou outra pessoa me perguntou ontem se o Sidney chegou no top. Ele não vai. Eu falei, não, o céu é o limite. Eu sou você. Então, na verdade, eu não sei até onde vai.
é como eu, quer dizer, eu sou insaciável nas minhas conquistas. Se eu consigo um beijo da minha esposa, já é uma conquista para o dia. Ela me deixa dar um beijinho nela, é outra conquista no dia. Se eu faço uma graça e ela ri, é outra conquista, a gente vai conquistando dia a dia. E o que a maior parte dos pais fazem, a maior parte faz, é não acreditar nisso. Acredita nos tabus que existem, nas coisas, nos valores subjetivos que são disseminados um para o outro. Que a criança nasce muito fraquinha, coitada, que ela precisa de ajuda extrema. Nós precisamos facilitar a vida dessa criança para ela poder render. E nós precisamos fazer com que a criança ela não tenha obstáculos na vida para poder voar livremente. E aí as pessoas vão facilitando. Há 2 dias atrás, eu assisti, porque eu fui conhecer como é que é a live, né, com a entrevista da professora Liamara sobre alfabetização. E foi maravilhoso, Sim. porque ela está muito atualizada e dentro das neurociências ela falava a mesma coisa. Então, na verdade, o que os pais fazem é uma infelicidade da criança. E vou explicar por quê. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, digamos, eu quero ter o máximo proveito dessa live hoje. Eu quero que todo mundo me entenda, aceite, em 1 hora que vai durar a live. Então, eu vou ter que caprichar nessa coisa. Então, tudo começa numa fantasia mental. De terça para cá, eu estava fantasiando. Como vai ser essa live? Como é que vai ser? Quando você ligou para mim que você quer fazer a live, eu tive um surto de alegria. Sabe por quê? Não porque assim, é que realmente a moça que ia fazer, muito bacana, mas com você eu tenho mais intimidade, entende? Quer dizer, nós já temos um laço afetivo antigo. Então, vem a fantasia mental, aí vem, depois da fantasia mental da conquista, vem uma fase chamada estresse. E todo mundo confunde estresse com alteração de comportamento. Não, estresse é uma emoção que a gente vive. Então, decido sim ou não, vamos ou não, sim ou não. Onde você perguntou, você faz a live comigo e não com a outra moça, como é que ela chama, a Lucilene? Falei, claro que eu Lucilene. faço. Eu nem tive que pensar. Mas quando você fica pensando muito, você prolonga esse estresse. E o estresse prolongado é muito malévolo. Ele produz muito cortisol, e o cortisol é um hormônio produzido pelo sistema nervoso e por certas glândulas que ele não pode ficar livre, porque livre ele combate, ele destrói as nossas defesas, destrói a nossa imunidade, destrói os nossos tecidos, ele precisa ser consumido em algum lugar. E quando tem muito cortisol, causa um mal-estar. E a pessoa, se não resolve esse estresse, vai para o que a gente chama de alteração de humor. O que é alteração de humor? Sentimentos deprimidos, quer dizer, quer fugir da coisa, ansiedade, sudorese e mal-estar, que se também não for administrado, vai direto para distúrbios de comportamento. Então, o que nós temos que fazer na nossa vida? Resolver o estresse rapidamente. Entende? Então, resolvido, sim ou não? Você podia me perguntar, você quer fazer lá e falar assim, da hoje? Não, Jurema, não estou disposto. Resolvi. E também não fiquei pensando sim ou não. Eu aceitei. Você está entendendo? Agora, então, resolvido o estresse, a gente vai por uma fase de planejamento de atitude, ação, atitudes e conquista. E aí vem a autoestima. Esse percurso, se não for feito completamente, vai dar autoestima meia boca. Então, quando você facilita uma conquista, você está fazendo o que o menininho que queria ajudar a borboleta a nascer. Você conhece essa história, né? Tudo professor conta para as crianças. Ele foi lá e abriu o casulo, a borboleta morreu. Porque o casulo servia para se esforçar e enxugar as asinhas para poder voar e buscar comida. Você está entendendo? Quer dizer, tem muita ajuda que você acha que está ajudando e você está dificultando. Interrompendo o desenvolvimento, né? É o exemplo daquele, quem não assistiu, assista o filme de Forrest Gump. Aquele filme do Forrest Gump. Então, na verdade, nós não devemos mimar. O que é mimo? Mimo é tudo que você dá em excesso. Tudo que você dá para a criança, ele forma um mapa neural e ele vai viver de acordo com ele. Se você dá excesso de coisas
gostosas, ele vai se acostumar com as coisas gostosas. Se você dá excesso de punição, ele vai se acostumar com a punição. Então, eu acho que as mulheres que apanham do marido, não são todas, não, que têm vergonha de ir à delegacia. A maioria está acostumada em apanhar. E apanhando, ela se sente protegida por um homem mais forte. Está entendendo? Quer dizer, são coisas assim. Que louco, né? Que E louco quando isso. você vai criando a sua criança sem ele estabelecer dificuldades para ele poder tentar superar, pelo menos ter uma autoestima pela tentativa, a gente vê mães que dão, a cada 5 minutos, oferece a mamadeira com água, a mamadeira com água, a mamadeira com água. Pô, isso aí vai tirar o apetite dela, ele vai ficar um dependente da água, e a água em excesso também não é bom. Você entende? Quer dizer, então, como é que a gente não dá nem excessos de bom e nem excesso de ruim? É simples, é a autoestimulação, onde a gente observa a criança e, de acordo com o pedido dela, nós vamos ver se é possível dar, se não é possível, não dá, e se por acaso ele agredir, ele é punido. A punição tem que estar dentro de uma constituição familiar. Então, eu recomendo que as famílias se formem a partir do núcleo familiar, que é pai e mãe. E aí eles formam a constituição da casa e seguem essa constituição. Tá bom, os pais não sabem como é que um recém-nascido age e tudo mais. Então, a ciência estudou a natureza, a pediatria está aí para dar essas recomendações. Em geral, essas recomendações não são seguidas de acordo, por quê? Primeiro, existe um grande interesse econômico em que não se conheça as crianças, porque, não conhecendo as crianças, incorrem-se costumes que consomem muito. Então, por exemplo, no meu consultório, nenhuma criança mama mamadeira. Nenhuma. Eu tenho 0,3% de crianças que eu sou obrigado a dar, porque a mãe operou o seio e dói, porque pessoas... Mas é muito raro. Todas as minhas mães amamentam com leite exclusivo até os 6 meses de idade. Eu ensino como é que tem que fazer, entendeu? Então, E depois dos 6 meses? aí entra a sopinha, entra tudo, mas aí já vem a puericultura. Agora, as pessoas perguntam assim, mas como é que você pode ter tanta certeza? Bom, primeiro que é um trabalho que eu tenho feito ao longo desses 45, 50 anos, e os meus resultados são fantásticos, que você conhece alguns também. E a outra é o seguinte, nos últimos 12 anos, nós temos o que a gente chama de neurociência. E a neurociência, hoje em dia, que estuda o cérebro em tempo real, num aparelho chamado ressonância magnética funcional, você injeta um contraste e estuda aonde o contraste vai na atividade cerebral. Então, tudo que eu fazia antes baseado em ciências abstratas, como psicologia, filosofia, religião, sociologia, hoje em dia é confirmada pelas neurociências. Você entende? Tão Então, atual, né? eu tô num perfeito mar de rosas, porque sabe, tal assim, pegue ou largue, não tem jeito. Agora, o que as neurociências explicam para a gente? Eu vou contar alguma coisa só para convencer os pais que eles têm que aderir às coisas novas para terem filhos. Não pode querer, numa pandemia, agora ter filhos que se comportem do jeito que eles não ensinaram antes. Você entende? Eles ensinaram os Um resultado. Na verdade, uma criança autoestimulada, ela se adapta com as mudanças do ambiente. Quando vai na casa da avó, se comporta como as leis da avó, como vai na casa do tio, nos leis da tio, ela vai se adaptando, entende? Ontem, um menino de 7 anos, no meu consultório, ele tem uma empatia comigo muito grande, ele fez o que podia fazer. O que ele fez ontem? Abriu minhas gavetas, que podiam e tal. De repente, ele já está grandinho, ele fala assim, vovô, ele me chama de vovô Henrique, posso ver o seu computador? Eu falei, pode, à vontade. Mexeu no meu computador, entrou onde ele queria. Eu falei, só que na hora que você for embora, você sai e deixa como estava. Ele deixou como estava. Você entende? Quer dizer, eles perguntam se pode, se não pode. Uma confirmação interessante que os pais não sabem. A criança, quando nasce, ela nasce feliz. Porque toda a evolução dela que ocorreu dentro do útero, ela não recebeu ajuda nenhuma.
Quem mimou a criança dentro do útero? Você pode me dizer? Não. Então, pelas neurociências, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, o meu grande ídolo, que era Winnicott, ele dizia que o nosso período mais sofrido da nossa vida é dentro do útero, porque lá nós estamos enrolados, lá não se come, lá não se respira, deve ser muito detrimente. E o exemplo que eu sempre dou é ai, meu Deus do céu, aquele livro A Metamorfose, do Kafka, onde o cara acorda como uma barata. Não sei se você já leu. É horrível você acordar como barata. Então, você imaginou você enroladinha e não podendo comer, respirar. É horrível. Mas as neurociências falaram que não é nada disso, não. As neurociências falam que o cérebro está muito perfeito. A criança não está sofrendo com isso. Nós temos um darwinismo científico. Nós evoluímos de acordo com Darwin, da seleção natural. Você sabe disso, né? E o darwinismo científico, que está acoplado às neurociências, fala que nós, para podermos realizar nossa ontogênese, quer dizer, o nosso desenvolvimento individual, nós temos que recapitular todo o desenvolvimento filogenético da nossa espécie. Todo ser humano começa com um ser unicelular, como se fosse um protozoário, uma ameba. Depois ele vai se desenvolvendo. Olha que coisa interessante. Na 24ª semana ele está formadinho, mas na forma de uma larva. Depois ele vai evoluindo, evoluindo, passa a viver num líquido amniótico. E aí está na fase evolutiva de um batráquio. E aí ele nasce. Ele nasce como um sapo. E se você for ver um recém-nascido, cabeção grande, barriga grande, mãozinhas e pezinhos, parece um sapo. E depois ele vai crescer, ele vai se transformar em um réptil. Depois ele vai para quadrúpede, depois ele vai para macaco. E eu costumo dizer que se ele nunca for a Brasília, ele vai ser gente algum dia. Entende? É verdade. E o que a criança fez lá dentro do útero? Primeiro, o instinto de sobrevivência é inato. Ele quis sobreviver. E a natureza falou para ele assim, filhão, se você quiser sobreviver, você vai ter que se submeter às minhas leis. Então ele ficou recluso, ficou enrolado, foi crescendo. E ele fez tudo sozinho. A mãe nem a avó deu presente para ele, ninguém mimou. E aí, o que nós temos de confirmação quando a criança precisa de alguma coisa, como é que se relaciona com a mãe? Isso é a coisa mais interessante. Foi confirmado há muitos anos atrás que ele pede as coisas para a mãe e a mãe fornece. Vamos supor, ele precisa de X de glicose, X de algum elemento, ele manda o mediador químico para o sistema límbico da mãe, a mãe decodifica e manda o outro mediador servi-lo na exatidão da natureza. Mas ela nunca manda nada sem que ele peça. É o que Jesus falava, pedir e você será ofertado. Ela nunca manda, filhinho, você pediu 2 gramas de glicose, eu mandei 4, viu, filho? Não tem isso. A natureza é exata. E ela só atende quando pede. E se essa criança resolve não seguir a natureza, ela simplesmente acaba com a vida dele e ele vai embora. Para evitar isso, ele adere, ele precisa aderir às leis. Inclusive, já está comprovado que toda mãe que engravida produz anticorpos para expulsar a criança. Sabia disso? Você sabia que toda mãe rejeita a criança? Foi comprovado. E a criança desenvolve um sistema imune que se defende dos anticorpos da mãe e sobrevive. A criança que tem um problema de imunidade, ele aborta. Você sabia que os gêmeos dentro do útero brigam entre si pelo domínio do espaço? Um quer matar o outro. Que coisa, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que engravidou de gêmeos, mas só um vingou. O outro sumiu. Então, na verdade, é uma briga. Agora, a coisa mais bacana que foi descoberta pelas neurociências é o seguinte. O cérebro do bebê nasce uma cópia da mãe. Como é que se diz assim, quando você copia em informática? É um quê? Não xerox. Não, quando você copia. Então, a mãe já educa a criança dentro do útero. A criança nasce com as noções do sistema subcortical de toda a vida pregressa, atual e futura da mãe.
Então, tudo que a criança vai querer quando nascer é continuar feliz, continuando tendo as autoconquistas que ele tinha dentro do útero sozinho. Só que ele muda para um outro país e ele vai ter que ser educado a viver nesse outro país. E como o ser humano evolui, a cada criança que nasce, mesmo que seja com diferença de 1 ano, a educação muda. Porque quando cada criança chega, já encontra uma família diferente. A primeira encontra o pai e a mãe. A segunda encontra pai, a mãe e o irmão. A terceira, pai, a mãe e 2 irmãos. E esse modelo ambiental muda, o sistema muda, e nós temos que dar condições para a criança receber esses estímulos ambientais. Não fosse a vida que eu tenho humana, a vida social, tudo seria fácil, porque qualquer animal pré-racional já nasce, né, com seu instinto de sobreviver. O gato foge do cachorro, porque ele sabe. Não é que tem medo, não, ele sabe que já ensinaram ele automaticamente que ele vai morrer. Todo cachorrinho que nasce já corre para o peito da mãe. Você já viu uma cachorra aí dar o peito para o filho no berço? Não, é o cachorro que corre para a mãe. Nós temos um pouco mais fracos e precisamos dessa ajuda. Porém, não é a ajuda que todo mundo está dando para o filho que é excessiva. E a criança vai pouco a pouco crescer. Então, a minha autoestimulação começa atualmente e eu acompanho as mães no fim da gestação. Eu já vou explicando para elas 1 ou 2 meses antes de nascer. Eu quero fazer isso mais cedo. Eu tenho mães que já vêm no 6º mês de gravidez, para eu já passar essas ideias e para a cabecinha dela passar para o filho já o que ele vai encontrar quando entrar. E assim que a criança nasce, a gente então começa a educação que eu chamo de autoestimulação. O que é? A gente só vai servir a criança quando ela pede. E assim mesmo, se for certo, e dentro das leis do novo mundo que ele tem. Você está entendendo? A natureza já faz, a criança vai embora da sua mãe, começa o seu desligamento, porque algum dia você vai ficar sozinho, ela vai morrer. Então você tem que se adaptando ao mundo, no sentido de evoluir através de autoconquistas, porque você vai ter que ser feliz só por autoconquistas, você vai ter que evoluir e se incorporar e ser aceito nos modelos, senão você não vai ser feliz. Então, a busca pela felicidade é a busca das conquistas próprias. E a criança que desde cedo começa a conquistar as coisas dele, então, e aonde está a primeira conquista do bebê? Está no leite. E no sono. A comida e o sono. Então, nós sabemos, por exemplo, as mães não sabem, que a criança que nasce, ela passa em coma por 2 meses. Ele não acorda. Ele só desperta para satisfazer necessidades. E quando então, se o bebê está dormindo, ele está bem, você não tem que mexer com ele. Mas quando ele tem qualquer necessidade, a natureza, que é prodigiosa, mas não é mãe, já começa a punir a criança. Ela confere a dor de fome, se vocês sabem, foi comprovada, é 3 vezes mais forte que a contratura uterina no período expulsivo do parto. Então, vem uma dor terrível. Depois, uma distensão gasosa. E a criança nasce só com 4 necessidades: fome, sede, desconforto e gases. E eu ensino a mãe a identificar a causa e rapidamente matar para a criança poder voltar a dormir em paz. Entende? Porque ela vai ter que dormir por 2 meses para completar a gravidez. Ele nasce 2 meses antes para poder o cérebro dele evoluído ter... É complicado. É encantador, né? O cérebro precisa de estímulos para continuar vivo. Se você fechar o olho do seu bebê no breu por 30 dias, ele cega definitivo, porque atrofia o centro cerebral. Para não atrofiar o centro cerebral, ele nasce antes, mas se considera dentro do útero. O bercinho vai ser a placenta, o substituto da placenta, o quarto vai ser... Então, eu ensino isso tudo da mãe, a mãe vai levando as crianças. E a única coisa que eu tenho que combater, ainda hoje, uma cliente que a Rosali está aqui do meu lado, ela está ouvindo, eu estou falando com ela, já falei com ela 10 vezes, inclusive de madrugada, umas 2 ou 3. Ela não consegue ouvir a criança berrar de dor. Mas acontece que, para mamar, a criança precisa ter um estímulo de mamar. E a mãe não vai produzir o leite se ele não pedir, como era dentro do útero. E como é que ele pede o leite? Pela força de sucção forte. Uma força. E daí ele precisa passar 3 horas de fome para poder sugar forte, senão o leite não vem.
Então, E a mãe não quer que ele passe fome. então tem essa tal da livre demanda. A livre demanda cansa a criança, o leite não vem. Em 2 meses, a Nestlé faz a festa. Você está entendendo? Então, no começo Entendo. é difícil, mas deve ter bastante pessoas minhas relacionadas que podem testemunhar. Então, a partir do útero, a criança é educada a ir buscar a sua felicidade. E quando ela nasce, as pessoas interrompem. Entendeu? O excesso de mimo, o excesso de cuidado. Bom, voltando à pandemia. Estou falando muito, né? Mas... Não, eu acho... Quanto tempo nós temos? Por quê? Acho que Eu não sei. nós estamos nos aproximando do final. Tá bom, então eu vou terminar. Eu já vou terminar. Então... Não, o que eu queria propor para o senhor, se o senhor concordar? Esse assunto é apaixonante. Como eu disse para o senhor é incrivelmente apaixonante falando das crianças. Vamos marcar outras mais para frente, se o senhor topar. Deixa eu só concluir. O que está acontecendo na pandemia? É uma incapacidade da pessoa, ou das crianças, ou dos pais, como é que diz? Lidarem com a situação. Lidar com essa situação, exatamente. Né? Por quê? Porque as crianças não desenvolveram a capacidade de se adaptar instantaneamente às coisas. E nós temos que nos adaptar e desenvolver o que o americano chama de resilience e coping. Eu fui o primeiro autor de livro que citou isso nas minhas aulas. Resilience e coping. Resilience é o que todo mundo está ouvindo. Resilience é você poder se adaptar às situações. E o coping é você se adaptar e tirar proveito. Isso significa jogo de cintura. Nós temos que ter jogo de cintura. O que você fez Ainda ontem? Dá tempo, né, doutor Henrique? As crianças com 4, 5 anos, dá tempo de reverter. Sempre dá tempo, sempre dá. É mais difícil depois dos 3 anos e é impossível depois dos 8 ou 9. Mas até lá dá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir da pandemia, estabeleçam leis na sua casa, ritmo, disciplina e limite, ou a criança entra ou ela é punida. Como é que é punição? Nada de bater e nada de colocar no canto. Punição é perdas. Fica 3 horas de mal dela, ela se sente perdida sem o elo afetivo, e faz a criança perder alguma coisa que ela gosta. Ela tem um brinquedinho, você joga no lixo. A sensação de perda, por 3 vezes seguida, condiciona a criança a nunca mais arriscar as coisas que ela gosta. A punição tem que estar na nossa vida. Ao contrário que você vê, se você infringe. Agora, isso coincide com as leis de Deus? Sim. Não esqueça que o mito de Deus sempre vem para salvar as pessoas de uma situação difícil. A pessoa que está doente pede para Deus, vira religiosa, o presidiário vira evangélico, todo mundo vai para a abstração, e pode ser um tema de uma outra vez, se você quiser, sobre a abstração, que é muito bonito também. Enfim, pais, não se apavorem. Estabeleçam as leis que vocês querem, exijam a aderência dos seus filhos, sob pena de punição. Depois de 3, 4 vezes, eles vão conseguir, pelo menos, sobreviver aos pais que viraram chatos e vão começar a ter autoestima e amar esses pais chatos que são os verdadeiros indutores da felicidade deles através da educação adequada, que é valores inseridos em leis, com ritmo, disciplina e limite. Não temam de falar não, porque o não está incluído como o maior educador da nossa vida. Porque o não é que está no ritmo, que não deixa sair, na disciplina, que não deixa sair, e no limite, que é um não absoluto. Então, nunca deixe... É melhor falar não absoluto, errar por ter falado não, depois voltar atrás, do que falar um sim. A hora que você fala um sim, a besta começa a correr e você não pega mais. Então, eu acho que se você quiser encerrar, meus pais, aí que está o negócio. Então, não temam em educar. A educação é a única coisa que faz com que as pessoas introjetem valores e tenham a noção dos limites que elas têm. Através disso, do respeito às leis, elas vão ser absorvidas pelo ambiente onde elas querem entrar. Não adianta nada vocês deixarem os filhos fazerem o que quiserem e eles sentirem que estão sendo rejeitados por vocês.
Nós já tivemos casos de criança jogada pela janela. Entende? Quer dizer, a única coisa que nos causa mal é a rejeição social. A hora, então, mas para ser incluída, para ser gostada da outra pessoa, ela tem que se comportar de acordo com a sua lei. E não temam, apliquem um não sistematicamente. Os seus filhos vão voltar para vocês. Uma última coisa. O doutor, não sei se já ouviu falar do Rubem Alves, você deve ter ouvido falar, um grande educador de Campinas. O Rubem Alves faleceu uns 2 anos atrás, foi um dos meus ídolos. Ele falava que as crianças são criadas, devem ser criadas como flechas. Aí você solta elas mais tarde. Só que, se forem bem educadas, elas viram um bumerangue e voltam para você. Mas se elas forem mal educadas, se forem educadas sem valores, elas vão embora e você nunca mais tem. Nunca mais volta, né? Bom, com certeza nós vamos pedir para o senhor fazer outra, se o senhor topar. Eu quero pedir desculpas para os pais que ficaram decepcionados, eventualmente, mas se eles pensarem bem, é uma boa dica que eu estou dando para que eles assumam o seu lar com segurança, passem segurança para os seus filhos e tenham filhos felizes. Eles devem estar sentindo o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu ia para as consultas com meu filho pequenininho e levava a bronca do senhor. Não era bronca. A barriga já ficava gelada. Jurema, não é bronca. A Rosali fala que eu tenho um jeito bravo de falar. Os clientes falam que eu sou bravo. Eu não sou. Era orientação, né? Eu tenho que ser tão incisivo como a natureza é com a gente. Hoje fez frio? Fez. Não adianta você pedir, Deus, faz um calor. E está tudo bem, né? É? Então, tá e bom. está tudo bem, fez frio, está tudo bem. Doutor Henrique, olha, sempre muito bom ouvir o senhor. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu vejo famílias aqui, mães presentes, que pediram ajuda, que pediram orientação de como lidar com as crianças nesse tempo que está difícil, a gente sabe. E a gente agradece imensamente. Eu tô Se for para falar de educação e de crianças felizes, esse é um juramento que eu fiz para mim, para Deus e para todo o departamento de pediatria quando eu acabei a minha residência. Entende? Quer dizer, e o senhor me falou outro dia uma coisa muito legal, que o senhor gosta de fazer a palestra olhando nos olhos. Então, quando passar tudo isso, se o senhor nos der o prazer de nos visitar, vai ser uma honra ter o senhor conversando com a nossa comunidade. Vai ser uma honra para mim também. Fica tranquilo. Ótimo. Aonde tiver boa vontade de gente que ama a criança, eu estou do lado. Não esqueça que Dalai Lama falava, quem tem paixão, mata. Dalai Lama falava. E quem ama, educa. Segundo o Islamismo. Perfeito. Perfeito. Estamos a 2 minutos do final. Um beijo na Rosali. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Obrigado a todas as famílias que estiveram conosco. Na semana que vem nós temos uma outra, doutor Henrique, com uma psicopedagoga que trabalhou comigo, a Samira Gouveia. Ela vai falar sobre como conversar com seu filho e para que ele te escute. Acho que vai ser legal. Se o senhor puder, assista. Em que? Sexta-feira mesmo? Sexta? Provavelmente na quarta. Na quarta, tá bom. No mesmo horário. Eu vou entrar. E estamos no finalzinho. Um beijo grande para o senhor, um beijo para todos. Muito obrigada. Rosângela que eu amei ela também, porque ela ama crianças. Italiana, maravilhosa. O senhor vai conhecê-la. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.